Síndrome de ovários policísticos, agora mudou o nome. Agora a gente fala de SOMP, que é a Síndrome Ovariana Metabólica Poliendócrina. Por que mudou o nome e quais são os impactos dessa síndrome, no tratamento da paciente infértil? Então é sobre isso que a gente vai conversar. Meu nome é João Sabino, eu sou especialista em reprodução humana da Clínica Insemine. E esse canal que a gente desenvolve bastante assunto polêmico e atual, sempre com bastante embasamento científico. Então já aproveita, já compartilha, já prepara uma pergunta, já curte, porque a gente precisa disso para fomentar as dúvidas que vocês têm. Então vamos falar um pouquinho que a gente chamava antes de síndrome de ovário policístico, que agora mudou, agora é SOMP, Síndrome Ovariana Metabólica Poliendócrina. Por quê? Porque se a gente fala só, isso é uma discussão há muito tempo que a gente vem conversando, a comunidade internacional, científica internacional, de mudar o nome, porque quando a gente fala só SOP, Síndrome de Ovário Policístico, dá a entender que o problema é só o ovário, só os cistos no ovário. E 22% das pacientes, das mulheres, vão ter o ovário policístico, mas não vão ter a síndrome de ovário policístico. Não vão ter as alterações endócrinas que fazem com que essa paciente tenha os outros sinais e sintomas. Então, com isso, um esforço internacional fez a modificação do nome. Hoje é SOMP. O que é a paciente com SOMP? É uma paciente que tem uma série de alterações. As mais importantes é o aumento de andrógeno, aumento do hormônio masculino. Isso faz com que a pele fique oleosa, fique com acne, pode ter cabelo em diferentes locais ou dificuldade para se depilar, vai ter a alteração no ciclo menstrual, então vai ficar com anovulação, vai deixar de ovular, e junto com isso pode ter também a insulina aumentada, porque tem resistência à insulina dos órgãos periféricos, vai ter aumento da obesidade, pode ter risco de hipertensão, diabetes e uma série de alterações metabólicas associadas com essa síndrome. Isso faz com que essas pacientes tenham mais dificuldade para engravidar. Nem toda paciente com SOMP vai ser infértil, mas a gente vai ter um número bem alto de mulheres com SOMP inférteis. E nem todas as pacientes com SOMP irão para fertilização in vitro. Se aquela paciente com SOMP, ela vai ter, por exemplo, dificuldade para ovular, ela não vai menstruar 2 vezes por ano, é evidente que a chance dela é menor. A gente vai investigar as outras causas, a causa tubária, a causa anatômica, a causa masculina, e vai dar um indutor para a ovulação. 80% das mulheres, por exemplo, com SOMP e que têm dificuldade para ovular e irão engravidar. Então, a SOMP, isoladamente, ela aumenta o risco, mas tem outras coisas por trás. As mulheres obesas com SOMP ou com aumento da insulina periférica com SOMP também vão ser pacientes mais difíceis de se tratar. Então, quanto mais desmetabólica essa paciente for, a gente recomenda inclusive que haja uma reeducação alimentar, que haja uma redução de peso, que a gente foque em estilo de vida até antes da paciente tentar engravidar. Isso tudo na paciente com SOMP. E SOMP quer dizer fertilização in vitro? Não obrigatoriamente. A gente começa com modificação de estilo de vida, a gente começa com tentar melhorar a saúde global dessa paciente para depois tentar fazer ela ovular, e se ela não conseguir, daí sim, a gente vai pensar em fertilização in vitro. A paciente com SOMP que vai para fertilização in vitro, ela é um pouquinho diferente, porque ela pode ter uma resposta mais exagerada à indução da ovulação. Lembrando que na fertilização in vitro é diferente da paciente que vai induzir a ovulação com medicação via oral. Hoje a droga de escolha para SOMP é o letrozol, que a gente usa pouco na fertilização in vitro porque ele faz um óvulo só, no máximo 2. E na fertilização in vitro eu vou querer, quanto mais óvulos, maior a chance. Só que a paciente com SOMP, ela pode hiperresponder e fazer o hiperestímulo ovariano, principalmente se ela é magra. Então a paciente com SOMP a gente tem que tomar alguns cuidados especiais para evitar que ela tenha esse hiperestímulo ovariano. A paciente com SOMP é uma paciente que nos traz mais cuidado, porque, como o próprio nome diz, é uma síndrome polimetabólica, que é um pouquinho diferente daquela paciente, por exemplo, que tem um fator tubário ou que o marido tem uma contagem diminuída de espermatozoide. Uma outra coisa importante é fazer sempre a investigação do casal. Não é porque a paciente tem SOMP que a gente vai só olhar para o SOMP. Não, a gente tem que fazer a investigação do casal. E fazendo a investigação antes de tentar engravidar, a gente tem que se lembrar que essa paciente
ela pode ter alterações da tireoide, ela pode ter risco de diabetes, ela pode ser obesa, e isso pode aumentar o risco dela lá quando ela ficar grávida. Então é legal a gente conversar com quem vai fazer o pré-natal. Na clínica a gente sempre investiga a tireoide antes de começar o tratamento para fertilização in vitro, para que a gente não tenha uma surpresa lá na frente. A paciente engravida e depois tem uma gravidez de alto risco porque a gente não controlou ela antes do tratamento. Então, resumindo, SOMP, o nome mudou para a gente dar mais importância e focar mais na parte metabólica da paciente. O nome mudou, acho que para melhor, para nos ajudar e tirar só o foco do ovário. É importante a gente reconhecer essa paciente, é importante a gente reconhecer que estilo de vida e algumas modificações de saúde são fundamentais. Nem toda paciente com SOMP vai ser infértil, nem toda paciente com SOMP vai terminar na fertilização in vitro, e aquelas que forem, a gente tem uma estratégia que a gente vai da forma mais simples até a mais complexa, tentando tratar essa paciente. Gostou? Compartilha, curte, nos pergunta, que a gente gosta sempre de debater esses assuntos, sempre de forma bem científica aqui no canal.